Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Ser Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do jejum, principalmente para você que nunca jejuou, mas sente vontade de jejuar e não sabe muito bem por onde começar. Primeiro, vamos ver na palavra de Deus qual é o significado do jejum e por que devemos fazer, e logo em seguida vou dar algumas orientações a vocês para que comecem com essa prática. O jejum espiritual consiste em você reservar um tempo para buscar mais a presença de Deus, evitando se alimentar e satisfazer os desejos da carne nesse período, concentrando assim sua busca totalmente nas coisas espirituais e não nas coisas carnais. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, mostrando que desejamos mais a sua presença do que os prazeres da nossa carne. Veja o que o rei Davi fala em Salmos, capítulo 35, versículo 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Aqui vemos que o jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, recusando a nós mesmos para nos aproximar dele. Vamos ver alguns exemplos de jejum na Bíblia. O primeiro está em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 2 e 3. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Aqui conta a passagem onde 3 povos se uniram para guerrear contra o povo de Judá. E o rei de Judá, Josafá, ficou apavorado, pois ele sabia que não tinha força suficiente para enfrentar aquele exército. Então ele fez um jejum com todo o povo, clamando a Deus para que ele dissesse a eles o que deveriam fazer. Deus usou um profeta para dizer que livraria o povo daquela batalha. E assim aconteceu. Deus fez com que aquele grande exército inimigo entrasse em confusão e se matassem uns aos outros. O povo de Judá não precisou lutar, apenas recolheram as riquezas que sobraram. O jejum de Josafá teve como objetivo pedir ajuda para Deus por aquela batalha que eles iriam enfrentar, ao qual era impossível para eles vencerem. Mas Deus os livrou após clamarem a Ele em jejum. Aqui podemos ter uma ideia do grande poder que o jejum tem. Agora no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa passagem conta que os mestres e profetas adoravam e jejuavam quando o Espírito Santo falou com eles. Aqui percebemos que quando estamos em jejum, ficamos mais sensíveis ao mundo espiritual e conseguimos ouvir com mais clareza a direção de Deus. Vamos agora ver o que Jesus falou sobre o jejum. Em Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui Jesus está falando com seus discípulos, e o mais interessante nessa passagem é que ele diz quando jejuarem, e não se quiserem jejuar ou se tiverem vontade de jejuar. Assim, Jesus deixa claro que seus seguidores deveriam jejuar. É bom lembrarmos também que o próprio Jesus jejuou. Veja Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O jejum é uma forma de nos fortalecermos espiritualmente, buscando mais da presença de Deus em nossas vidas. Pois quando jejuamos, fazemos o que toda a Bíblia nos ensina, que é colocar Deus em primeiro lugar e não a nossa carne e nossos desejos terrenos. Você pode iniciar um jejum por várias causas e motivos. Por exemplo, para se fortalecer espiritualmente, se estiver se sentindo fraco e sem vontade de buscar a Deus. Você pode jejuar para mudar alguma situação em sua vida, seja na área da saúde, no casamento, na família. Você pode jejuar também por um parente, um amigo ou um conhecido. Muitas pessoas costumam jejuar quando passam por uma situação que parece ser impossível de ser resolvida. Assim, colocam toda a sua dependência em Deus. Agora vou dar algumas sugestões para você começar o seu jejum.
Se você nunca jejuou antes e não tem o costume de ficar longos períodos sem se alimentar, eu recomendo que você comece com um jejum de 4 ou 5 horas no dia, e conforme você for praticando, vá aumentando esse tempo. Não existe um tempo certo para ficar em jejum. O mais importante é que você faça, e durante esse tempo se esforce para buscar somente as coisas de Deus, orando por seus motivos, lendo a Bíblia, adorando a Deus com louvores. Evite ao máximo todo tipo de distração, como redes sociais, filmes e séries. Você pode fazer tanto o jejum completo, que é ficar sem comer e sem beber, ou pode ficar apenas sem comer, mas bebendo água. Esse é o mais recomendado, pois a água é muito importante para o funcionamento de todo o nosso corpo, principalmente os órgãos internos. E existe também o jejum parcial, que muitos chamam de jejum de Daniel, que é onde você escolhe apenas alguns alimentos que você mais gosta e tira da sua alimentação. Veja qual destes é o melhor para você, de acordo com a sua saúde e com a sua rotina. É muito importante você ter em mente que o jejum não é uma troca com Deus, aonde você jejua e Ele é obrigado a responder os seus pedidos. Tudo é conforme a vontade dele e no tempo dele. Já teve jejum que eu vi a resposta vários dias depois, e até mesmo jejum com a resposta no mesmo dia. Mas já teve muitos jejuns que não vi nenhuma resposta de Deus, mas acredito que mesmo não vendo, Deus estava agindo de algum modo. Então não fique decepcionado se você não perceber nenhuma resposta, pois só o fato de você estar se esforçando para buscar a Deus, isso já o deixa muito alegre. Espero ter te ajudado a entender melhor sobre o jejum. Deixe suas dúvidas nos comentários.